Boa noite, muita paz. Jesus nos inspire a todos na noite de hoje. Bem, estamos chegando em nossa casa, na CEF, que agora se transferiu, de certa forma, para a rede social. Estamos chegando na noite de hoje para orar, para estudar um pouco, para acompanhar no nosso pensamento, na nossa oração, os amigos espirituais que irão visitar, que irão dar o passe às pessoas. Estamos chegando em nome de Jesus para o trabalho da noite. Vamos orar então. Vamos orar reunidos e unidos, chegando com muito amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Só vosso, meu Jesus amado, meu Deus, é o poder, o reino e a glória para sempre. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos a esse momento que, mesmo virtual, nos sentimos lá na nossa casa, no nosso espaço de trabalho e crescimento espiritual. Mas hoje nós pedimos a você que se inscreva no canal, que acione lá o sininho, que dê o seu ok e que participe. É o nosso pedido nessa noite. Mas o tema da noite é necessidade da evolução. Todos nós necessitamos evoluir, pois fomos criados simples e ignorantes para o projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus para cada um de nós, ou para todos nós? É evoluir. Simples e ignorantes, criados com um projeto final, que é a evolução. Mas durante a caminhada evolutiva na Terra, desde que nascemos e vamos caminhando, nós somos sempre atraídos para aquilo que no momento parece muito bom, que durante o tempo da vivência vai se tornando um aprendizado forte, às vezes doce, às vezes amargos, mas somos atraídos sempre para o que necessitamos. Sempre somos levados por uma vontade irresistível, por uma força incomensurável. Somos levados ao que precisamos aprender. Pois a nossa necessidade maior é evoluir, mesmo que intuitivamente, mesmo não sendo algo consciente no momento. Mas somos chamados, atraídos, sintonizados com aquilo que precisamos aprender. Repetimos, nem sempre vem doce, mas necessário. Às vezes estamos abalados, mas jamais destruídos. Às vezes estamos confusos, mas sintonizados com a caminhada que precisamos. Pois as nossas virtudes, elas vêm da loja de Deus. Reencarnamos e caminhamos e somos direcionados por aquela força irresistível à loja de Deus. E lá nós adquirimos um pacote lá na loja de Deus, onde vem todos os itens que nós precisamos do projeto de Deus.
porque é um projeto seguro que não tem para onde correr. Aquele projeto vem cheio de surpresas, surpresas tais que às vezes vem uma ansiedade para saber o que é que vem por aí. Mas o primeiro item do pacote que nós adquirimos na loja de Deus é o amor. Está lá o amor em primeiro lugar, como um leve perfume, uma suave fragrância que nos mostra o que precisamos, o que deve estar conosco o tempo inteiro, que é esse sentimento profundo de amor. Aí depois mistura tudo, porque vem no pacote a terapia constante, vem os itens que nós precisamos combater em nós mesmos e que precisamos tolerar nos outros. Oh, minha gente, precisamos combater em nós mesmos, tolerar em nós mesmos esses itens e tolerar nos outros. E aí vem em seguida o amor. Um item, um subitem aí do amor é gratidão sempre. E Paulo, na sua carta, primeira carta aos Tessalonicenses, ele fala da gratidão. Ele repete muitas vezes sobre a gratidão. Também no Evangelho de Jesus, lá em Mateus, em Marcos, nos Evangelhos, em todos os momentos, lá vem dentro da palavra que tem no Evangelho, sempre nos sugerindo, estimulando a ter o sentimento de obediência às leis de Deus e a gratidão. No Livro dos Espíritos, na codificação toda, na Revista Espírita, em todos os sentidos lá, em todos os ensinamentos, conhecer a lei, ser grato a Deus e lutar para vencer a si próprio e trabalhar para vivenciar essa lei, para trabalhar com o amor o tempo inteiro, vencendo as nossas imperfeições. Porque o motivo da nossa chegada, o motivo da nossa vinda à Terra, o motivo de ao desembarcar aqui na Terra e passou um pouco antes e depois na loja de Deus, que é uma loja que está fornecendo o tempo inteiro material para nós, o material de crescimento, o material da evolução, pois é uma necessidade. Se nós não chegamos aqui, não nascemos, não fomos criados pelo nosso Pai, nosso Deus, para viver estacionado, para viver parado. Fomos criados para viver o tempo todo aprendendo, evoluindo, crescendo, através de um processo de educação constante. É uma educação espiritual, é uma educação que se estende no dia a dia na Terra. Então a célula máter da sociedade, que é a família, com a sua missão primordial de educar, pois educa os filhos e educa na convivência, é o amor se manifestando a todo tempo através de uma disciplina que traz a correção, que traz formação de caráter dos filhos. É uma disciplina que trabalha os impulsos o tempo inteiro, que enfrenta uma conexão com as coisas do mundo. Os filhos, a família, ao chegar aqui, encontra, ou deve encontrar sempre na célula máter,
é a ciência, a arte, a educação, que é a arte maior. Ou seja, educação, ciência, a arte de educar. Cabe ao educador desenvolver tendências naqueles que recebe. Então, falando no desenvolver tendência do educador, tem uma passagem muito rápida do livro Espelho d'Alma, que vem do espírito Ignotus, psicografia de Divaldo Franco. É um caso bem interessante que eu vou fazer questão até de falar na íntegra, que diz assim: era um pedagogo afamado. Métodos educativos, técnicas de comunicação e processos de fixação de aprendizagem era por ele conhecidos e divulgados com ardor. Recepcionado em elegante residência, onde deveria apresentar as modernas técnicas da dinâmica do ensino a cada instante, se fazia interromper por irrequieta garota da família, buliçosa, menina de 7 anos, bem ativa e buliçosa. Repreendida pelos pais, logo retornava à carga de interromper. Inoportuna, tanto perturbou que o gentil educador, não sopitando o azedume, irritou-se e falou sem fingimento: vá pra lá, meu bem. A menina parou, retrucou para surpresa geral: poxa, todo mundo me manda embora. E são professores. Métodos teóricos, opiniões relevantes, valem a aplicação que querem, dando frutos do seu valor intrínseco. Sem isso, podem ser brilhantes, teorias brilhantes, mas nada. Na conduta religiosa também é assim. A fé transparece nos atos dos que a apregoam. Examina-te. O Espírito diz assim. Então, examina-te. Então, meus queridos irmãos, vemos que a educação, se não tiver a firmeza, se não for vivenciada por quem leva o pensamento e a ideia de educação, ela apenas uma postura que não saia de dentro é contraproducente. É melhor um só esforço consigo próprio. A tarefa da educação deve ser de dentro para fora. Eu vou me estender um pouco, não só a educação primordial, a educação do verniz social, aquela educação verniz social. Se mostra muito educado, mas no momento que é levado à situação de tolerância, de demonstrar o amor que colheu lá na loja de Deus, no momento que precisa do exemplo, aquilo deve vir de dentro para fora, deve fugir ao verniz social. Alguém pode se demonstrar muito educado, muito fino, mas no momento que é chamado a atenção, no momento que é tocado para demonstrar o amor, para demonstrar a tolerância, para demonstrar a tranquilidade, é que vem de dentro, é que vem o testemunho de que a educação realmente aconteceu lá no interior, lá no íntimo, que houve luz na treva interior.
que saiu da preguiça. Porque a preguiça que o ser humano não colheu na loja de Deus, que o ser humano desenvolveu aqui na Terra, quando chegou, que foi desenvolvendo. Então, essa preguiça faz com que crie uma enfermidade que deixa a pessoa, ou deixa o ser recolhido em um sentimento que o verniz, aquele jeito, aquele hábito tranquilo, aquele estilo de se comunicar, isso consegue camuflar, consegue deixar escondido o que há de melhor lá dentro. Então a disciplinar o pensamento e a vontade para demonstrar uma educação tradicional do mundo e a educação espiritual não é trabalho de pouco tempo, muitas vezes passa de uma vida a outra, porque diz aquele sábio da psicologia, o Jung, que nós somos um inconsciente que se manifesta. Então, de forma racional, nós determinamos que somos educados e temos aquele verniz e tudo mais, mas aquilo que está lá no íntimo, ele se manifesta muitas vezes sem o nosso controle, pois somos um inconsciente que se manifesta. Aquilo que já veio e nós racionalizamos e trabalhamos em diversas situações através da nossa reencarnação, que a reencarnação traz um método fantástico educativo. A reencarnação é um método, de fato, valioso, educativo. Por isso, a atenção está muito atento a essas manifestações que nós desconhecemos, como esse educador que nós acabamos de falar, que o espírito Ignotus fala através da mediunidade de Valdo Franco. Esse educador acostumado a dar aulas, a conversar com famílias, sabe, a ter um comportamento ético, natural e tudo mais. Ele não esperava que em um momento da vida dele, em família, onde ele era uma pessoa formador de opiniões, que no meio onde ele estava, ele tinha uma postura moralizadora, exemplar, sempre muito respeitado. Ele não esperava que haveria um instante onde uma criança provocaria nele algo que estava lá intrínseco, lá que estava nele, que ele teria aquela reação constrangedora. Ele não esperava, porque se manifesta, ou seja, é um temperamento, vem do inconsciente, é um temperamento que se manifesta e que a pessoa deve estar sempre muito atenta. Eu vou para um outro ponto, que é a questão da educação. Ela tem muito a ver com os espíritos que nos acompanham, os espíritos que nos conhecem, que eles sabem do que somos capazes, porque já manifestamos várias vezes na presença deles o nosso eu real, aquilo que somos, a forma como estamos de fato, já manifestamos diante deles. Então eles nos conhecem, e aí é preciso realmente um trabalho com Jesus o tempo todo, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai senão
por mim. Então a metodologia de Jesus é a maior de todas. A metodologia de Jesus é a maior de todas. Porque Jesus, ele nos leva a uma convivência conosco mesmo e com o próximo o tempo inteiro. Jesus nos chama a atenção o tempo todo, porque ele nos leva a pensar nos momentos de decisão, de aflição, de tomada de posições. Ele sempre nos leva a pensar nele, sempre nos leva. Não é a punição. Jesus não nos pune. Quanta gente diz, olha, mas Jesus permite a dor, porque é para nos punir. Não é para nos punir. É para o aprender. Não há conquista mais valiosa do que a conquista através do trabalho conosco mesmo. Desse trabalho que a doutrina nos leva, inspirada em Jesus, o tempo inteiro. Pois a terra é a escola das almas. A terra é o grande educandário de almas, onde a educação, a disciplina, a vigilância no mundo terreno nos faz criar laços profundos, laços maravilhosos na nossa família consanguínea e na nossa família espiritual. No mundo espiritual, a afinidade é vibratória. No mundo físico, a afinidade vem através de vários setores. A afinidade aqui tanto é vibratória, tanto é por afinidade mesmo, por admiração, na escola das almas, por querer aproximação, por se sentir bem. Então, a afinidade aqui nós descobrimos por semelhança de gostos, de comportamentos. Aí falamos assim, gente, mas eu me sinto tão bem quando eu estou com aquele amigo, com aquela amiga, com aquela pessoa. Porque é diferente. Já para o mundo espiritual, que já acontece desde já com os espíritos que nos rodeiam, é vibratória. E a educação, tanto a educação tradicional como a educação espiritual, a educação integral é fundamental para essa sintonia com os encarnados e com os desencarnados. É fundamental o processo da educação. Que no livro SOS Família, que é o livro do mês, que nós estamos estudando e que o tema de hoje vem lá do livro, que é o item 22, Necessidade da Evolução, ele trata profundamente do tema, falando de todos os aspectos. E aí, na loja de Deus, nós encontramos esses itens todos. Agora, o que é lindo, o que é divinal, é que a loja de Deus, de fato, ela está dentro de nós. Porque se Deus está em nós o tempo inteiro, se Ele disse vós sois deuses, então essa loja está lá o tempo todo. É preciso lançar mão cada dia de um item do pacote. O pacote da educação, o pacote da evolução, o pacote do crescimento espiritual, que será, que levaremos todo o aprendizado do pacote da loja de Deus quando desencarnarmos. Porque vai continuar, através das vidas sucessivas, vai continuar.
o processo de educação. Então, mas não vamos fazer como aquele que diz assim, já que vai continuar, eu vou deixar, depois lá eu faço, depois lá eu resolvo. Não vamos fazer isso, não. Vamos começar já. Um dia cansado, mas jamais destroçado. Um dia triste, abatido, mas imediatamente reagindo. Logo, não ficar caído nunca. Lembrar sempre, Deus tem um projeto para mim. Ele me permitiu a encarnação, porque através desse projeto dele eu vencerei. E aí tem um item que é necessário. É imprescindível estar atento com esse item, que é o item da preguiça. Para que a gente não transfira para o mundo espiritual, com o nosso desencarne, o comportamento da preguiça. Tem uma obra de Leon Denis, que é o problema do ser, do destino e da dor, que no capítulo 12º tem um item que trata das missões à vida superior. E que chama atenção para o cuidado já aqui na Terra com relação à preguiça. Diz assim: todo espírito que deseja progredir, trabalhando na obra da solidariedade universal, recebe dos espíritos mais elevados, recebe de Deus uma missão particular, apropriada às suas aptidões e ao seu grau de adiantamento. Então, Leon Denis desenvolve um tema e até uma certa receita de como combater a preguiça. Pois a preguiça, ela nos persegue, a gente procrastina, adia, vai e diz, até quem diga assim, não, gente, não, eu posso transferir se eu vou continuar vivendo, se eu vou estar o tempo inteiro aí, eu sou imortal, então eu posso deixar o que eu não fizer agora, faço depois. Mas não é bem assim, meus irmãos. É preciso começar já. Não vamos decepcionar a nós mesmos. Vamos trabalhar no projeto de Deus, desenvolvendo nossas virtudes. Aqui diz assim, pra gente já chegando aos momentos finais, nós vamos ler um texto de João Cabete que diz: é preciso que você cuide de você, é preciso que você desenvolva a sua educação, mas que você também lembre do seu irmão. E ele diz assim: combata a tristeza, combata a dor, combata a preguiça, volte-se para um trabalho permanente de autoaperfeiçoamento e de aperfeiçoamento e de colaboração do aperfeiçoamento com aquele que está perto, desenvolvendo a piedade, desenvolvendo esse sentimento que é o amor. E ele diz assim, João Cabete, um musicista espírita já desencarnado, diz assim: quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da porta da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo seu coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão, olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos mendigam o pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar,
Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. E assim, com gratidão a Deus nosso Pai, que sois poder e bondade, com gratidão a Deus que nos deu a vida e nos permite aprender, servir, viver, com gratidão, meu Deus, a tantos irmãos encarnados e desencarnados que conosco convivem. Ó Jesus, a Ti rendo graças, a Ti rendemos graças. É com gratidão a Deus que nós encerramos a nossa fala, lhe desejando paz, lhe desejando luz, lhe desejando progresso, lhe desejando